Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na nossa aula de hoje, nós vamos partir da página 140, certinho? O solo. E aí vocês podem observar a imagem de abertura do capítulo, de vocês, uma mão segurando o solo, e a imagenzinha de como, as plantas, elas estão com as suas raízes no solo, certo? Mas vamos lá dar continuidade aos nossos estudos de hoje. Olha só. Neste capítulo, você vai estudar o solo e a importância dele para a vida na Terra e para os seres humanos. E aí nós temos um conversa vai que diz o seguinte, o que há sobre a palma da mão da pessoa representada na imagem? Solo, terra. Você já tocou no solo? Como ele é? Do que ele é composto, Você já tocou no solo? Sabe do que ele é composto? Se não, vamos aprender nessa aula. Vamos lá? Conversa vem. Perceba que na imagem de abertura há plantas e animais representados no solo. Você conhece outros seres vivos que precisam do solo para sobreviver? Quais? E aí, se vocês lembrarem de algum animal que precisa do solo para sobreviver, coloca aí, certinho? Vamos para as características do solo, olha só. O solo, também conhecido como chão ou terra, é onde vivem muitos seres vivos, incluindo os seres humanos. Sobre o solo, as construções são feitas, os veículos e as pessoas se deslocam e os alimentos que consumimos são plantados, Então, olha só como o solo é importante, E aí, vocês podem observar usos do solo. A. Avenida Paulista, em São Paulo, com prédios e veículos. E B. Plantação de milho. Então, nós vemos aí dois tipos de utilização do solo, distintas. Olha só. O solo é formado por meio do desgaste natural de rochas que estão na superfície da terra. Esse desgaste geralmente demora muito tempo. Ao ficarem expostas à ação das chuvas, das mudanças de temperatura, do vento e até mesmo dos seres vivos, essas rochas vão se fragmentando em pedaços cada vez menores, até formar o que conhecemos por solo. Observe a imagem a seguir, tá? E aí, meus amores, desgaste é alteração na forma, tá? Destruição, quando vai destruindo, certo? Então, tia, de que o solo é formado? Por rochas, tá? Mas tem outras coisas também que vai compondo o solo depois. E aí, meus amores, deixa eu ampliar aqui para que a gente possa ler, olha só. A ação do sol, da chuva, do vento, de alguns seres vivos fragmenta a rocha, que vocês estão vendo aí. Plantas começam a se desenvolver entre os fragmentos de rocha, quebrando-os ainda mais e formando um solo aos poucos, tá? E 3, restos de plantas e animais agregam nutrientes ao solo, permitindo o crescimento de plantas maiores, tá? Então, é composto de rochas, Como vocês viram aí, vai agregando resto de plantas, resto de animais, tá? E vai formando o solo, certo? Vamos lá, continuando. Eu, cientista, olha só. Que tal simular a formação do solo? Materiais necessários, giz de louça, ralador e um prato, tá? Então, eu vou fazer essa experiência com vocês. Vamos lá? Então, meus amores, olha só, tá? A tia teve que fazer aqui algumas adaptações porque eu não tinha... aqui em casa o giz branco, nem tinha o ralador, tá? Então eu fiz uma adaptação, peguei um giz de cera, certo? E peguei esse tipo de ralador aqui, ok? Então vamos lá, tá? O meu giz de cera inteiro, certo? Ele seria as rochas, que nós vimos que o solo é formado por quê? Por rochas, tá? E o meu ralador, ele seria as ações que acontecem, O vento, tá? A chuva, a ação do sol, alguns seres vivos, Então, tudo isso, vai quebrando essa rocha, certo? E fazendo com que ela se transforme, tá? No solo, certo? Que vai se unificando e vai formando ele, ok? Então, é isso, meus amores. Olha só, agora que vocês já viram, tá? A experiência que a tia fez, vamos responder. Como o giz ficou depois de passar pelo ralador? Represente por meio de um desenho como o giz era antes de passar pelo ralador e como ele ficou depois, tá? Então, vocês vão fazer aí o desenhozinho. Letra B. O giz inteiro pode ser comparado à rocha ou ao solo? E o giz em pó? Solo ou a rocha? Letra C. No ambiente, quais fatores desgastam a rocha? Assim como o ralador desgastou o giz, A gente acabou de ver aí, meus amores, Que é as chuvas, o calor do sol. Vamos lá, continuando, tá? E aqui nós temos um RA, tá? Que vocês podem jogar depois, que é a formação do solo, certo? Tipos de solo. Meus amores, se o solo é formado por rochas,
e existem diversas rochas, então também existem diversos tipos de solo, né? Vamos lá, ó. Ao ir à praia, caminhar por um jardim ou mexer na terra, você deve ter percebido que os tipos de solo são diferentes uns dos outros, né? Quando a gente vai na praia, o solo da praia, por exemplo, é aquela areia, né? Já quando a gente vai num sítio, por exemplo, às vezes é aquele chão molhado, né? Aquele solo mais molhadinho. Então, o solo, meus amores, ele vai mudar de lugar para lugar, certo? E vamos lá, olha só. Quais diferenças podem ser percebidas entre esses solos? Como é a textura deles? Que cor eles têm? Eles são secos ou úmidos, né? E aí nós temos a imagenzinha de camadas, né, superficiais. São ricas em matéria orgânica. Camadas profundas apresentam grande quantidade de fragmentos de rochas. E a rocha matriz, né, que é aquele o solo mais duro, que é composto somente das rochas, tá? Então vocês podem observar aí as camadas já da terra, não, do solo, certo? Nós temos aí 4 camadinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5 na verdade, tá? Com a última. Os solos são formados por fragmentos de rochas e por outros componentes, como água, ar e matéria orgânica, resto de plantas e animais. Gente, aproveita, tá? E marca com o marca-texto ou então com lápis mesmo. Isso aí que a tia acabou de ler pra vocês, né? Falando da formação do solo, tá? De acordo com a quantidade de cada um desses componentes do solo, temos diferentes tipos de solo. Os principais tipos de solo são arenoso, argiloso e umífero, tá? Esses são os 3 principais, mas existem outros. Vamos estudar a seguir as características de cada um deles, olha só. Arenoso é poroso e permeável, o que permite à água que seja rapidamente absorvida pela areia, como ocorre nas praias. Isso acontece porque existem espaços entre os grãos de areia que facilitam a passagem da água. Assim como o solo arenoso é seco e as plantas que nele se desenvolvem apresentam adaptações para aproveitar a pouca água disponível, tá? Então, o solo lá da praia é arenoso, né? Arenoso areia, tá? Lembra já o nomezinho. Poroso, que tem poros, furado, perfurado, permeável, né? Que permite a água passar, certo? Observe a imagem a seguir, os espaços que existem entre os grãos de areia, tá? Ó. E esta aqui dá um zoom para vocês verem, ó. Zoom da areia da praia, né, gente? Olha como bonitinho. Solo arenoso com plantas adaptadas à escassez de água, tá? Como lá no deserto, por exemplo. Vamos continuar. O argiloso. Ao contrário do solo arenoso, o solo argiloso encharca-se facilmente. Isso acontece porque ele é formado por grãos de argila, bem menores que os grãos de areia, que se unem diminuindo o espaço entre si, tá? Então, como diminui o espaço entre si, ele pega mais água, absorve mais água e fica molhadinho, tá? Olha só. O solo argiloso forma poças de água facilmente. E agora, né? O solo umífero contém mais humus do que os demais tipos de solo. Além disso, o solo umífero é considerado um tipo de solo fértil, pois mantém a água, ar e nutrientes em quantidades equilibradas para que a maioria das plantas se desenvolva nele, tá? E aí a gente vê um exemplo de solo umífero, tá? Ó. As minhocas produzem humus e cavam túneis no solo deixando-o fértil. Humus, material composto das fezes das minhocas e de produtos da decomposição dos corpos de seres vivos, tá? É um adubo natural. Esse é o cientista, meus amores, já não teremos como realizar, tá? Então a gente passa ele certinho. Vamos lá, olha só. Seres vivos que habitam o solo. Muitos seres vivos dependem direta ou indiretamente do solo. Um exemplo são as plantas, que geralmente vivem fixas ao solo por meio das raízes e retiram dele parte dos nutrientes necessários à sobrevivência delas, tá? E aí vocês podem ver a imagenzinha, né? Ó. As plantas terrestres usam as raízes para absorver a água e os nutrientes do solo. Muitos animais também dependem diretamente do solo e se abrigam nele. Os exemplos mais conhecidos são as formigas e as minhocas. Há também animais maiores como as toupeiras. Muitos animais se abrigam no solo. As formigas utilizam o solo para construírem seus ninhos. As minhocas vivem no solo. As toupeiras são pequenos mamíferos adaptados a viver no subsolo, onde cavam túneis, tá? E aí vocês podem observar a imagenzinha no livro de vocês. Continuando. Os seres vivos que vivem ou ao menos passam pelo solo ajudam a mantê-lo saudável, pois ao se movimentarem deslocam porções do fundo do solo
para a superfície e da superfície para o fundo. Isso é importante para que o solo fique mais fofo e tenha espaços para que o ar e a água se distribuam entre os grãos que o formam. Além disso, muitos seres liberam fezes no solo, que se misturam a ele, deixando-o mais fértil e, consequentemente, melhor para o desenvolvimento das plantas. Os seres humanos constroem suas moradias sobre o solo e retiram dele parte de sua alimentação. Embora seja possível observar muitos seres que vivem no solo, a maioria dos seres vivos que tem o solo como abrigo é microscópica. Isso significa que eles só podem ser vistos com o auxílio de equipamentos que contêm lentes de aumento, como os microscópios. Os principais seres que pertencem a esse grupo são os fungos e as bactérias, responsáveis pela reciclagem de materiais no ambiente, tá? Esses podem ver os micro-organismos, tá? E também podem ser encontrados no solo. Com a lupa na mão. Que tal conhecer alguns seres que vivem no solo? Primeiro, escolha um local para realizar a atividade. Pode ser o jardim da sua casa, da casa de um vizinho, etc. Se não for na sua casa, peça ao dono do local autorização para observar os seres que vivem no solo. Então siga estes procedimentos, tá? Então você vai procurar em um lugarzinho que seja o solo mesmo, tá? Recorte a ficha de observação da página 27 do material de apoio. Observe se há plantas no solo. Caso haja, faça um desenho dessas plantas. Há animais próximos às plantas? Represente por meio de desenhos. Remexa um pouco de solo com a ajuda de uma pá de jardinagem ou de um palito de sorvete. Cuidado para não estragar o solo. Você conseguiu encontrar algum ser vivo? Se sim, faça o desenho dele, tá? Então vai lá no quintal, se o teu quintal ele não é encimentado, não tiver cerâmica, tá? Se for o solo mesmo, o chãozinho mesmo, observa lá esse solo, certo? E copia onde está sendo pedido, tá? Na página 27 do material de apoio. Só não esquece de mandar foto pra tia, tá? Olha só, mão na massa. Analise as imagens a seguir e escreva como o solo está sendo usado em cada uma das situações, tá? Então, na imagem A, como é que o solo está sendo utilizado? Está sendo utilizado por quem? E na letra B, como é que o solo está sendo utilizado? Né? Por quem? Certo, meus amores? Segundo, preencha os espaços das frases a seguir utilizando as palavras escritas no cartaz. Aí tem argiloso, arenoso, mífero, minhocas e rochas, tá? O solo é formado por meio do desgaste de quê? O solo permite a passagem rápida da água. Que solo é esse que a água passa rápido? O solo fica mais facilmente encharcado, pois seus grãos são muito unidos. Que solo é esse? O solo mantém ar, água e nutrientes nas quantidades ideais para que as plantas se desenvolvam. Que solo é esse? E letra E. No solo existem muitos seres vivos, como que são animais alongados que escavam túneis no solo e reviram a terra. Certo, meus amores? Então por hoje é só, tá? Eu vou deixar a correção da atividade aí e não esquece de realizar para ti mão na massa, tá? Agora eu quero também que vocês respondam as fichas da página 85 e 86, beleza? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Beijo e até a próxima aula. Tchau!